O grande Buda certa vez disse: a mente é tudo, o que você pensa, você se torna. Essas palavras atemporais carregam uma sabedoria profunda. Hoje, embarcaremos em uma jornada inspirada nos ensinamentos de Buda para explorar 11 coisas que você deve eliminar silenciosamente da sua vida. Ao nos aprofundarmos em cada lição, utilizaremos a sabedoria de Buda para iluminar nosso caminho rumo à paz interior e ao esclarecimento. Explicar-se para aqueles que lhe causam dor. É comum sentirmos a necessidade de justificar nossas ações ou sentimentos quando alguém nos magoa. No entanto, esse hábito pode levar a sofrimentos desnecessários. Como Buda sabiamente afirmou, você não será punido por sua raiva, você será punido pela sua raiva. Isso enfatiza que a raiva e a dor que sentimos ao tentar nos explicar para quem nos feriu podem nos prejudicar mais do que qualquer outra pessoa. Ao abandonar a necessidade de nos justificar para aqueles que nos causaram dor, liberamo-nos do fardo emocional de buscar validação ou compreensão deles. Isso não significa suprimir nossos sentimentos ou ignorar a necessidade de comunicação saudável nos relacionamentos, mas reconhecer que algumas pessoas podem não estar abertas às nossas explicações ou dispostas a mudar sua perspectiva. Em vez disso, podemos focar em nossa própria cura e crescimento, buscando paz interior e compreensão dentro de nós mesmos, ao invés de depender da validação externa. Essa lição nos encoraja a priorizar nosso bem-estar e saúde emocional, entendendo que nossa paz mental não deve depender da aprovação ou compreensão dos outros, especialmente daqueles que nos causaram dor. Compartilhar excessivamente o fim de relacionamentos. O término de um relacionamento é um momento delicado, repleto de emoções que vão da tristeza à confusão. Nesse período, é natural buscar conforto em amigos ou familiares, mas é importante refletir sobre o quanto e o que compartilhamos. Buda nos ensina: fale apenas palavras que sejam gentis, necessárias e verdadeiras. Essa orientação nos convida a sermos cuidadosos com o impacto das nossas palavras, especialmente quando se trata de experiências tão pessoais como o fim de uma relação. Quando compartilhamos excessivamente os detalhes de um rompimento, podemos inadvertidamente espalhar mágoas ou expor situações que deveriam permanecer no âmbito privado. A troca de confidências pode se transformar em uma narrativa carregada de ressentimentos ou julgamentos, que prejudica não apenas a imagem da outra pessoa, mas também a nossa. Cada palavra dita tem o potencial de alimentar a negatividade, criar mal-entendidos ou ferir ainda mais quem já está sofrendo. Além disso, expor excessivamente os detalhes de um término pode dificultar o processo de cura. Em vez de ajudar a seguir em frente, essa prática pode nos manter presos ao passado, revisitando continuamente a dor. A sabedoria está em encontrar o equilíbrio entre buscar apoio e preservar a dignidade, tanto sua quanto da outra pessoa envolvida. Compartilhe com aqueles em quem confia, mas faça isso com o objetivo de encontrar soluções, superar desafios e aprender com a experiência, não de perpetuar conflitos ou alimentar rancores. Respeitar a privacidade do relacionamento que terminou é um ato de maturidade e compaixão. Ao agir dessa forma, você não apenas preserva sua integridade, mas também contribui para um ambiente mais pacífico e harmônico ao seu redor. Lembre-se, o silêncio bem escolhido pode ser mais poderoso do que 1000 palavras ditas no calor do momento. Escolha suas palavras com sabedoria, pois elas podem ser um reflexo da sua capacidade de crescer e seguir em frente com graça. Metas desnecessárias. Buda, o iluminado, transmitiu uma sabedoria profunda ao dizer: o problema é que você pensa que tem tempo. Este ensinamento nos urge a refletir sobre a brevidade de nossa existência e a preciosidade dos momentos que nos são concedidos nesta vida. Serve como um lembrete pungente de que frequentemente desperdiçamos nosso recurso mais valioso, o tempo, perseguindo metas que, em última análise, são insignificantes. Imagine sua vida como uma coleção finita de momentos, cada um uma joia no tecido de sua existência. Agora, considere com que frequência desperdiçamos essas joias preciosas perseguindo metas que têm pouco significado verdadeiro. Essas metas desnecessárias podem assumir várias formas, desde buscas materialistas impulsionadas por pressões sociais até objetivos triviais que não se alinham com nossos valores e propósitos centrais. Seguir o conselho de Buda é embarcar em uma jornada transformadora de introspecção e priorização. Isso nos chama a filtrar nossas aspirações e discernir quais realmente ressoam com nosso interior, alinham-se com nossos valores e contribuem significativamente para nosso crescimento pessoal e o bem-estar dos outros.
Ao abandonar aquelas metas que são supérfluas ou incongruentes com nosso caminho autêntico, libertamo-nos das amarras da distração e descontentamento. Este ensinamento nos encoraja a simplificar nossas ambições, concentrando nossos esforços em metas que nutrem nossas almas e enriquecem nossas vidas. Convida-nos a valorizar cada momento como um presente insubstituível, pois, ao fazê-lo, desbloqueamos o potencial de criar uma vida que não é apenas uma série de buscas, mas uma jornada profunda e significativa. Portanto, vamos prestar atenção a esta sabedoria antiga e, com intenção consciente, redirecionar nossas energias para as metas que realmente importam, permitindo-nos aproveitar ao máximo nosso tempo e levar uma vida imbuída de significado e realização. Elevar a voz diante dos outros durante períodos de frustração ou raiva. Imagine uma situação em que você se encontra tomado pela raiva ou frustração. É um momento em que você sente a necessidade de expressar suas emoções elevando a voz, talvez para afirmar seu ponto de vista ou liberar a tensão acumulada. No entanto, Buda, com sua sabedoria atemporal, ofereceu uma analogia poderosa. Ele comparou manter a raiva a segurar um carvão em brasa com a intenção de jogá-lo em outra pessoa. O insight crítico aqui é que, ao fazer isso, você acaba se queimando. Essa analogia ilustra vividamente que a raiva não apenas prejudica o destinatário, mas inflige um dano ainda maior àquele que a mantém. Quando você eleva a voz diante dos outros durante períodos de frustração ou raiva, isso frequentemente leva a um ciclo de negatividade. Primeiramente, pode escalar a situação, tornando mais desafiador encontrar uma resolução construtiva. Em segundo lugar, prejudica seus relacionamentos com os outros, pois gritar pode ser doloroso e criar distanciamento emocional. Por fim, e mais importante, afeta seu próprio bem-estar mental e emocional. Manter a raiva pode levar ao estresse, ansiedade e uma sensação persistente de turbulência interior. Então, qual é a alternativa? A orientação de Buda nos encoraja a praticar paciência e a autoobservação em momentos de tensão. Buda nos ensina que a paz vem de dentro. Não a procure fora. Isso significa que, diante da raiva ou frustração, devemos buscar a calma em nosso interior antes de agir. Uma maneira prática de aplicar esse ensinamento é fazer uma pausa consciente. Respire profundamente, conte até 10 e permita que sua mente se acalme antes de responder. Esse intervalo não apenas previne reações impulsivas, mas também permite que você processe suas emoções de forma mais saudável. Quando você escolhe falar com gentileza e calma, até mesmo em momentos de dificuldade, transmite uma energia de respeito e compaixão que pode desarmar conflitos e fortalecer seus laços com os outros. Assim, aprendemos que o poder da paciência transforma o calor da raiva em uma força de reconciliação e entendimento. Preocupação com a opinião alheia. Quantas vezes você já se pegou adiando um sonho ou mudando suas escolhas por medo do que os outros poderiam pensar? Essa preocupação constante é como uma corrente invisível que nos aprisiona, desviando nosso foco do que realmente importa, a conexão com nossos próprios valores. Buda nos ensina que a mente deve estar enraizada no presente, e não refém das expectativas ou julgamentos alheios. Quando nos preocupamos excessivamente com a opinião dos outros, permitimos que suas percepções, muitas vezes baseadas em suas próprias inseguranças e preconceitos, ditem o rumo de nossas vidas. Essa dependência emocional do julgamento externo não apenas rouba nossa autenticidade, mas também nos afasta da plenitude que vem de viver em harmonia com quem realmente somos. O medo da crítica cria barreiras imaginárias que nos impedem de explorar nosso potencial e de expressar nossas verdadeiras intenções. Quando percebemos que as opiniões dos outros são transitórias e frequentemente irrelevantes para nossa jornada, somos libertados de uma das maiores fontes de sofrimento. Liberte-se desse ciclo vicioso substituindo o medo do julgamento pela confiança em sua própria verdade. Lembre-se de que a força interior não depende da validação externa, mas de um profundo respeito por si mesmo. Ao focar no presente e viver de acordo com seus princípios, você cria um espaço onde sua autenticidade brilha e inspira os outros, não porque você buscou aprovação, mas porque escolheu ser fiel a si mesmo. Concentre-se em sua jornada, e a opinião alheia se tornará apenas um eco distante em um caminho repleto de propósito e liberdade. Acumular bens materiais excessivos. Na busca incessante por conforto e status, muitos acreditam que a felicidade reside na posse de bens materiais. Esse é um engano comum em uma sociedade que valoriza o ter o acima do ser. O acúmulo de coisas pode oferecer uma satisfação temporária,
mas logo percebemos que essa sensação é superficial e efêmera. Cada novo objeto que adquirimos nos traz uma nova preocupação: mantê-lo, protegê-lo ou substituí-lo por algo ainda mais sofisticado. Buda nos ensina que o verdadeiro contentamento não pode ser encontrado em coisas externas, mas em nosso estado interior de paz e plenitude. Quando nos tornamos prisioneiros dos desejos materiais, estamos, na verdade, acumulando apegos que nos afastam da liberdade espiritual. O desejo incessante de possuir mais pode nos levar a um ciclo de insatisfação, onde nunca temos o suficiente, onde sempre falta algo. Essa ilusão nos consome, tirando o foco do que realmente importa: nossas experiências, nossos relacionamentos e o bem-estar da nossa alma. A verdadeira riqueza está na simplicidade. É no desapego que encontramos a liberdade para viver plenamente. Isso não significa rejeitar todos os bens materiais, mas aprender a não depender deles para definir quem somos ou medir nosso valor. Quando nos libertamos desse peso, abrimos espaço para valorizar o que não pode ser comprado: momentos de alegria genuína, conexões profundas com as pessoas ao nosso redor e a serenidade que vem de viver de acordo com nossas prioridades mais autênticas. Reflita: você está acumulando objetos ou momentos significativos? Escolha o caminho da simplicidade e descubra a beleza de um coração leve e de uma mente em paz. Afinal, a verdadeira felicidade não é o que você tem, mas quem você é. Comparações com os outros. Viver comparando-se aos outros é como tentar navegar em um oceano com um mapa que não foi feito para você. Cada indivíduo está em uma jornada única, com desafios e conquistas que refletem circunstâncias específicas, valores e escolhas que não podem ser replicados ou comparados. Ainda assim, é comum cairmos na armadilha de olhar para o lado e nos sentirmos insuficientes ao medir nossa vida pela régua alheia. Essa prática cria insatisfação, baixa autoestima e um ciclo vicioso de querer ser algo que não somos ou ter algo que não nos pertence. Buda nos alerta para o perigo dessa ilusão, ao afirmar que o sofrimento nasce do apego e da ignorância, incluindo a ignorância sobre nossa própria natureza. Quando nos comparamos, criamos uma barreira ilusória entre nós e os outros, classificando pessoas como melhores ou piores, mais ou menos merecedoras. Esse tipo de julgamento é prejudicial porque nos desconecta da verdade mais profunda. Não somos rivais em uma corrida, mas seres interligados, cada um com propósito e ritmo próprios. Comparar-se constantemente desvia sua atenção do que realmente importa: seu crescimento pessoal. Ao focar na vida do outro, você deixa de valorizar suas próprias conquistas e perde a oportunidade de celebrar os passos que já deu em sua jornada. Em vez de usar a régua do próximo, olhe para dentro e pergunte-se: o que aprendi até agora? Em que aspecto posso me superar hoje em relação ao que fui ontem? A única comparação útil e saudável é aquela feita com seu eu passado, usando-a como uma bússola para guiar sua evolução. Reconheça que a vida não é uma competição, mas uma experiência de aprendizado e autodescoberta. Ao parar de medir sua felicidade pelo sucesso ou pelo status de outra pessoa, você libera uma energia poderosa para se concentrar em seus próprios objetivos e naquilo que realmente traz significado à sua existência. Cada passo que você dá em direção ao seu próprio crescimento é uma vitória, e essas conquistas, por menores que pareçam, têm um valor único e incomparável. Rancores do passado. Guardar rancor é como carregar uma pedra pesada em uma longa caminhada. Quanto mais tempo você assegura, mais exausto e sobrecarregado se torna. O rancor nasce da mágoa e da incapacidade de liberar emoções negativas ligadas a eventos ou pessoas do passado. Mas o maior impacto do rancor não recai sobre quem nos feriu, e sim sobre nós mesmos. Buda ensina que o perdão é uma ferramenta poderosa de libertação. Ele não é um presente para quem nos feriu, mas um ato de compaixão e autocuidado que nos liberta do ciclo de sofrimento e dor. O rancor aprisiona nossa mente em um estado de repetição. Ele nos faz reviver constantemente as feridas do passado, como se estivéssemos presos em um labirinto emocional sem saída. Esse hábito impede que experimentemos plenamente o presente e limita nossa capacidade de crescer e encontrar a paz interior. Buda nos lembra que o sofrimento persiste quando nos apegamos ao que já aconteceu. A prática do desapego emocional não é uma negação do que houve, mas uma escolha consciente de não deixar o passado controlar o presente. Perdoar não é esquecer ou minimizar o que foi feito, é entender que o peso das mágoas não precisa ser carregado para sempre. Ao perdoar, você toma o controle sobre sua narrativa,
aprendendo com a experiência e permitindo que ela se torne uma lição de força, e não uma fonte contínua de dor. Esse processo exige coragem, porque significa confrontar emoções difíceis e abrir mão de justificativas para permanecer preso ao ressentimento. Mas o resultado é uma leveza que não pode ser substituída por nada material. Liberar rancores é uma forma de renascer. Quando você escolhe o perdão, escolhe também a liberdade emocional. Permite que sua energia flua novamente, que seu coração se cure e que sua mente esteja presente para construir um futuro mais saudável e feliz. O perdão não é fraqueza, é uma demonstração de força e sabedoria. Ao soltar as correntes do rancor, você descobre que o maior beneficiado é você mesmo, pois encontra o caminho de volta para a paz e a felicidade genuína. Medo do desconhecido. O medo do desconhecido é algo que todos enfrentamos em algum momento da vida. Ele surge quando nos deparamos com situações novas, com mudanças que nos tiram da nossa zona de conforto. Esse medo pode se manifestar de diversas formas. Medo do futuro, medo de falhar, medo de não saber como reagir diante de algo que não conseguimos controlar. No entanto, Buda nos ensina que a incerteza faz parte da vida e que, ao resistirmos a ela, estamos apenas criando barreiras que nos impedem de viver plenamente. Quando tentamos evitar o desconhecido, é como se estivéssemos tentando conter a correnteza de um rio. Não importa o quanto tentemos lutar contra ela, a água sempre encontrará seu caminho. A incerteza não pode ser controlada, mas pode ser aceita. A verdadeira sabedoria vem da capacidade de entender que a vida é feita de mudanças constantes e imprevisíveis, e que cada novo desafio é, na realidade, uma oportunidade disfarçada. Em vez de temer o que está por vir, podemos aprender a abraçar o desconhecido com curiosidade e mente aberta. A cada nova experiência, somos desafiados a sair do conhecido e entrar no vasto território do que ainda não sabemos. Esse é o espaço onde o crescimento pessoal ocorre. A adaptação é uma habilidade que todos possuímos, mas que só se desenvolve quando temos coragem de enfrentar a incerteza. Buda nos lembra que a impermanência é a única constante na vida, e, ao aceitá-la, podemos aprender a confiar mais em nós mesmos. O medo do desconhecido perde força quando percebemos que ele é apenas uma projeção do que ainda não vivemos. Cada passo dado na direção do desconhecido nos revela o nosso potencial infinito de transformação. Ao invés de ver o futuro como uma ameaça, podemos vê-lo como uma tela em branco, cheia de possibilidades. Portanto, não permita que o medo do desconhecido dite o ritmo da sua vida. Quando você enfrenta a incerteza com coragem, percebe que as respostas e forças que você precisa já estão dentro de você. O desconhecido é, na verdade, um terreno fértil para a descoberta e o crescimento. Ao caminhar em direção ao novo, você se aproxima de uma versão mais forte, sábia e capaz de si mesmo. A necessidade de estar sempre certo. A necessidade de estar sempre certo é uma das armadilhas mais sutis que o ego pode nos impor. Frequentemente, agimos como se a nossa visão de mundo fosse a única válida, como se precisar estar certo fosse uma questão de defesa da nossa identidade ou da nossa autoestima. Buda nos ensina que a obsessão por estar certo não apenas nos isola dos outros, mas também nos impede de aprender e evoluir. Quando insistimos em manter nossa posição, mesmo quando sabemos que podemos estar errados, estamos construindo uma parede entre nós e o verdadeiro conhecimento. A busca incessante por ter razão geralmente nasce do medo de parecer fraco ou vulnerável. Porém, Buda nos lembra que a verdadeira sabedoria está na capacidade de ouvir, de reconhecer nossas limitações e de estar disposto a abandonar nossas certezas quando novas informações ou perspectivas surgem. Quando somos rígidos em nossas crenças, ignoramos a chance de crescimento que vem de considerar pontos de vista diferentes do nosso. Ao contrário do que muitas vezes pensamos, admitir que estamos errados não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de maturidade e coragem. Só os corajosos têm a disposição de questionar suas próprias convicções e permitir que a verdade se revele, mesmo que seja desconfortável ou desafiadora. A humildade, que é uma qualidade que Buda tanto valoriza, nos ensina a aceitar a diversidade de opiniões e a compreender que todos, sem exceção, estão em busca da verdade. Quando somos humildes, estamos mais abertos ao aprendizado e à mudança. Além disso, nossa capacidade de ver as coisas sob diferentes perspectivas nos torna mais empáticos e nos aproxima das outras pessoas. Não se trata de derrotar o outro em um debate,
mas de encontrar pontos de união e de crescer juntos, compartilhando nossas experiências e visões de mundo. Em vez de tentar vencer discussões ou reafirmar nossas opiniões a todo custo, Buda nos ensina a focar no entendimento mútuo. A verdadeira força não está em dominar a conversa, mas em cultivar uma mente aberta que busca o crescimento contínuo. Ao permitir que os outros compartilhem suas ideias e experiências, abrimos espaço para o aprendizado mútuo. Ao libertar-nos da necessidade de sempre ter razão, damos um passo em direção à verdadeira sabedoria, que não está em manter nossa posição, mas em saber quando é hora de aprender, ouvir e evoluir. Portanto, ao invés de se agarrar à necessidade de estar certo, busque a paz interior e a conexão genuína com os outros, permitindo-se ser flexível e adaptável diante das situações. Reconheça que muitas vezes, o maior aprendizado vem de deixar de lado o ego e abrir-se para novas perspectivas. Assim, você se torna não só mais sábio, mas também mais conectado e harmonioso com o mundo ao seu redor. Resistir ao presente. Resistir ao presente é como tentar nadar contra a correnteza de um rio, um esforço árduo e sem propósito. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes nos vemos presos em um ciclo de desejo por algo diferente do que é, ou de frustração por aquilo que não pode ser mudado. Pensamos no que deveria ter acontecido ou no que poderia ser, e esquecemos de olhar para o que realmente é. Essa resistência constante ao presente gera um sofrimento profundo, porque nos impede de viver plenamente o momento atual. Em vez de aceitar o que está diante de nós, ficamos paralisados pela idealização do que poderia ter sido ou do que gostaríamos que fosse. Buda nos ensina que a verdadeira paz interior vem da aceitação do agora, não como uma rendição passiva, mas como uma atitude de abertura, compreensão e serenidade. Aceitar o momento presente não significa que devemos nos conformar com o que não nos agrada ou que devemos desistir de nossos sonhos e objetivos. Pelo contrário, a aceitação é uma forma de libertação. Quando aceitamos a realidade como ela é, sem a resistência mental que a frustra, encontramos força para agir de forma mais clara e eficaz. A resistência ao momento atual não nos permite agir com sabedoria, porque a mente fica sobrecarregada com pensamentos sobre o passado ou o futuro. Ao contrário, ao aceitar o que temos aqui e agora, ganhamos clareza e energia para transformar o que está ao nosso alcance. Buda nos ensina que tudo é impermanente e, ao aceitarmos a natureza transitória da vida, liberamo-nos do peso de lutar contra aquilo que não podemos mudar. Ao contrário de nos perdermos em fantasias ou nos revoltarmos contra as circunstâncias, podemos usar a aceitação como um ponto de partida para a ação positiva. Quando não resistimos ao que é, encontramos a verdadeira liberdade para fazer escolhas conscientes que podem melhorar nossa realidade, ao invés de ficarmos presos no sofrimento que surge da nossa própria resistência. A resistência ao presente também nos afasta da alegria e da gratidão. Quando estamos concentrados no que falta ou no que não gostamos, somos incapazes de perceber as bênçãos e os aprendizados que o presente nos oferece. Ao abraçarmos o agora, passamos a ver a vida com outros olhos, mais atentos e receptivos ao que ela tem a nos ensinar. Cada momento é uma oportunidade única de crescer, aprender e transformar a nós mesmos. A vida só acontece no agora, e é nele que todas as possibilidades de mudança, crescimento e evolução se encontram. Portanto, ao invés de lutar contra o presente, abrace-o. Ao fazer isso, você libera espaço para se transformar, encontrar paz interior e viver com mais propósito e clareza. Lembre-se, o presente é o único momento que você realmente possui. Não permita que ele escorra entre seus dedos, perdido em pensamentos sobre o que poderia ter sido ou o que ainda está por vir. Liberte-se da resistência e viva plenamente, pois é somente no agora que a verdadeira vida acontece. Ao refletirmos sobre essas 11 lições preciosas de Buda, percebemos que o caminho para uma vida mais plena e equilibrada começa com pequenos passos diários. Liberar-se do apego ao passado, das preocupações com o futuro e das emoções que nos aprisionam é uma jornada que nos conduz à verdadeira paz interior. Cada ensinamento nos desafia a enxergar a vida com mais clareza, a valorizar o presente e a reconhecer que a felicidade genuína nasce de dentro. Não é algo que encontramos fora, mas uma prática que cultivamos em nossos pensamentos, ações e escolhas. Agora, a pergunta é: qual dessas lições você vai aplicar em sua vida hoje? Pode ser a prática da paciência, a libertação de rancores ou a busca pela simplicidade. Escolha uma, comece agora, e veja como isso pode transformar o seu dia.
Se você gostou dessas lições e quer continuar aprendendo como aplicar a sabedoria de Buda no dia a dia, inscreva-se no canal Horizonte Interior e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que pode se beneficiar dessas reflexões. Vamos juntos construir uma vida mais serena e consciente.